Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que fala hoje sobre nutrição esportiva. A nutrição esportiva não fica restrita, gente, aos atletas de alta performance. Toda pessoa que faz atividade física pode se beneficiar da nutrição esportiva. É que ela fica responsável por oferecer ao corpo todos os nutrientes necessários para suprir o organismo, seja em relação à necessidade de energia física, para o esporte, ou em relação aos nutrientes que o corpo precisa para equilibrar a saúde e alcançar os objetivos. Para falar dessa relação da nutrição com o esporte, eu recebo no nosso estúdio a nutricionista especialista em nutrição estética e esportiva, a Thaís Pomini. Seja muito bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui. E também em ambiente virtual, eu tenho aqui o Fernando Chagas Negri, que é educador físico. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Prazer, obrigado. Legal, gente. Vamos começar então o nosso bate-papo? Thaís, me chamou a atenção os termos, são vários, né? Tem nutrição, nutrição esportiva, tem nutrição estética. Eu queria que você começasse, por favor, contando pra gente as diferenças. Qual que é a diferença, por exemplo, da nutrição estética para a nutrição esportiva? Na nutrição esportiva, a gente foca nos momentos de exercício físico que aquela pessoa faz. Então, além do que comer, também o timing dessa ingestão calórica ou desse aporte de proteína ou de carboidrato também é importante, tanto para desempenho esportivo quanto para recuperação. A nutrição estética, a gente foca mais, por exemplo, mulheres, celulite, flacidez, alguma gordurinha mais localizada. Então, essa é a diferença. Não significa que sejam opostos. A gente pode fazer as duas ao mesmo tempo, inclusive. Uma coisa, inclusive, vai ajudando a outra. Exatamente. Dá para você dissociar completamente a nutrição esportiva da estética? Porque não dá, né? Não. Por tabela, acaba se complementando. Exatamente. Legal. Fernando, me conta um pouquinho a respeito da importância da alimentação durante a prática de esportes ou para aquele indivíduo que tem a atividade física incluída na sua rotina. Com certeza. A importância da alimentação, na verdade, porque ela é o combustível, né? Então, a gente está falando da pessoa estar se preparando para treinar e atingir o objetivo esperado. O objetivo esperado que pode ser desde o ganho de massa ao também ao perda de gordura. E tem uma dieta específica para cada situação. Muito bem. Me fala um pouquinho a respeito das dietas que existem. Eu já vi de tudo, né? Tem dieta do chá, dieta da lua. Isso tudo existe ou é mais ilusão, Thaís? Na verdade, essas dietas que são nomeadas, dieta do chá, dieta da maçã, dieta do ovo, elas não são comprovadas, não tem nenhuma evidência. Mas a gente tem diferentes proporções dentro de uma dieta, dependendo do objetivo da pessoa. Então, uma dieta para emagrecimento. Dentro de uma dieta para emagrecimento, a gente pode ter estratégias. Aí entra low carb, baixa em gordura. A gente tem várias estratégias que podem funcionar. Jejum intermitente, mas são dietas diferentes. Uma pessoa que quer ganhar massa muscular, ela pode ter uma dieta muito parecida em relação aos alimentos com alguém que tenha uma dieta para perder gordura, mas a proporção ser muito diferente. Me explica a diferença dessas dietas. Uma pessoa, por exemplo, que quer perder peso, tem uma dieta específica para ela? Essa low carb, por exemplo, é indicada para todo mundo? Nenhuma dieta é indicada para todo mundo. É sempre um atendimento individual. Individualizado, principalmente por metabolismos diferentes, mas também por preferência, né? A gente precisa respeitar a preferência, porque senão acaba que a pessoa vai querer o fim da dieta e não dá para ter fim uma dieta. Já em relação à dieta para perda de peso, é uma dieta que a gente vai ter déficit calórico. Então, você vai comer menos do que você gasta. Ao contrário de uma dieta para ganho de massa muscular. Você precisa comer mais do que você gasta. Então, vai ter superávit calórico. Essa é a grande diferença entre as dietas. Por isso que a gente brinca até que o bulking e o cutting, né, que é ganho de massa e perda de gordura, não tem fim. Porque é como um ciclo, né? Você ganha gordura, você ganha massa muscular, é inevitável um pouco de gordura. Aí você faz outra dieta para perder essa gordura, depois outra de ganho de massa. E vai
quase que sem fim. Fernando, como é que é essa combinação? A pessoa chega na tua academia e ela precisa perder peso, ela quer perder peso. Primeiro você faz um treino e depois encaminha essa pessoa para o nutricionista ou vice-versa. Como é que acontece a junção entre esses profissionais? Na verdade, Bruna, acontece o seguinte, tem muita gente que chega na academia achando que só porque fez a matrícula vai ter resultado. Então, o que a gente aproveita? No decorrer do treino, a gente vai conversando e orientando. E a gente vai perguntando sobre como é a nutrição, como a pessoa está, no caso, se alimentando, dormindo. A gente procura testar treino de manhã, treino à noite, quando a pessoa tem disponibilidade de treino. E é lógico, eu particularmente sempre indico a nutricionista. Na nossa academia a gente tem uma prontidão, porque a gente sabe, eu posso colocar a pessoa para correr, para treinar, mas se ela não comer certo, não tem resultado. Muito bem, eu estou com um probleminha de áudio do Fernando, a gente vai tentar ajustar, mas enquanto isso vou fazer uma pergunta para você, Thaís. Como é que você sabe qual é a dieta ideal para cada pessoa? Tem algum exame específico? Eu sei que existe a bioimpedância, ela é feita em todos os casos, em todos os pacientes. Como é que você monta a estratégia alimentar de cada pessoa? Varia também de acordo com o objetivo dela? Primeira coisa é o objetivo. Então, a gente vai traçar o objetivo atingível, né? Porque às vezes a pessoa vem com um objetivo do objetivo estabelecido, aí a gente começa uma dieta. Aí a gente vai monitorar metabolismo, a bioimpedância, mas tem também outras ferramentas que são capazes de fazer isso. Hoje a gente trabalha em consultório até com teste genético. Nossa! Então é bem efetivo para isso, porque a gente descobre quais polimorfismos podem ajudar. Inclusive tem até um painel só de exercício físico para saber se é melhor resistência ou se melhor para força, velocidade. Então é bem completo. A pessoa consegue saber em qual exercício ela vai melhor? Consegue. Muito Não bem. só isso, mas são 120 variantes genéticas, né, que a gente costuma analisar. Então, dentro disso tem sono, tem exercício físico, tem comportamento, tem a absorção dos nutrientes. Então, a gente também precisa, por exemplo, para performance de exercício físico, a gente precisa de carboidrato. Carboidrato é a maior fonte de energia do atleta. Tem pessoas que não têm uma metabolização tão boa dos carboidratos ou não tem tão boa das proteínas. Então, com isso, com esse tipo de informação muito individualizada, a gente consegue ajustar. Não que sem o teste a gente não consegue. Consegue também, até pela experiência clínica. Mas também tem os tempos. Então, assim, se você vai fazer um exercício, a gente prioriza antes do exercício carboidrato. Ah, mas quanto tempo antes? Depende de quanto tempo você tem. Se for 30 minutos antes do exercício, a gente vai priorizar carboidrato de rápida absorção. Se for 2 horas antes do exercício, a gente pode investir em carboidratos de uma liberação mais lenta. Depois do exercício, a gente vai priorizar proteínas, é o momento que a gente vai ter maior síntese proteica. Nossa, que complexo! Não. Bastante coisa. Mas pra gente é mais simples, assim, por isso que quando alguma pessoa fala assim, você fazer dieta para ganhar massa muscular junto com exercício físico. Eu falo para os meus pacientes, é muito mais difícil do que a dieta de emagrecer. Precisa de um acompanhamento muito mais perto, tanto da nutricionista quanto do personal. Ô, Fernando, me fala um pouco a respeito da diferença de um treino montado completamente dissociado de uma dieta e de um treino montado em conjunto com um plano alimentar. Igual a doutora falou aí, é a respeito de você ter uma estratégia. Pela experiência que a gente tem, a gente consegue colocar a pessoa para treinar e ter resultado. Mas existe aquele GPS, o mapa da mina. Então, o que a gente faz? Quando a gente sabe que a pessoa está associando a boa alimentação, a de energia, um fator mais exato, a gente sabe o quanto cobrar. Se eu vou começar com exercício com exercício de peso. Então tem as prioridades, né? Mediante o que ela está apresentando, como ela está chegando. Mas um treino, né? Ele funciona mais quando ele é feito em conjunto com o plano alimentar. Com certeza. Mesmo porque, tipo assim, a otimização do resultado nem se compara. A pessoa, às vezes, está lá 6 meses, 8 meses treinando na academia, lá vão ter, né? O jeito dela, ou então com as instruções.
Mas quando a pessoa está precisa, aquele cálculo de caloria, com o que gastou no dia, às vezes em 2, 3 meses a pessoa tem uma grande diferença. Otimização de tempo. Thaís, qual é a diferença, assim, para a gente poder imaginar? Qual é a diferença de uma dieta feita para ganhar massa muscular e feita para emagrecer, por exemplo? Tem alguns pontos específicos, assim, que são mais diferentes entre um e outro? Sim, a gente parte do princípio que alguém que está com uma dieta para ganhar massa muscular também tem um exercício. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai concentrar os carboidratos antes desses treinos, não que ao longo do dia não tenha, mas eles vão ser mais concentrados antes do treino. E as proteínas vão ser mais concentradas logo após o treino, mas também ao longo do dia. Então, é muito importante esse ajuste de proteína ao longo do dia. Não adianta falar, ai, comi proteína no café da manhã, já está ótimo. Não, a gente tem que dividir isso pelo menos em 3 a 4 refeições. E a gente também tem a conta por quilo de peso. Então, tanto proteínas, quanto gorduras, quanto carboidratos, até água, a gente calcula por quilo de peso. Para, água? Sim, por quilo de peso, pela intensidade do exercício, se é exercício de endurance ou se é de força. Thaís, se a água engordar, eu vou embora correndo daqui. Não por engordar, mas pra gente não ter... Porque se você tem uma desidratação no meio de um treino, você vai ter fadiga, cãibra, seu sistema imunológico vai ficar ruim, sua performance cai. Então tem a ver com desidratação e não com... Não é com engordar e emagrecer. Mas é importante. Muito importante. Fala um pouco então para mim a respeito da importância de se hidratar enquanto você faz um treino, Fernando. Na verdade... Já presenciou alguma situação assim inusitada de alguém que não estava muito preparado, que não gostava muito de tomar água? Infelizmente, tem muitas pessoas que treinam, dá uma corridinha na esteira, vai lá e sobe na balança até para saber o quanto gastou naqueles 10, 15 minutos. E fala, nossa, eu acho que eu bebi água demais na esteira. E na verdade é um engano, né? Porque quando a gente fala de tomar água, a gente está falando de se hidratar. E a hidratação, na verdade, representa você ter resultado, que vai ajudar até na oxigenação durante o treino. Então, assim, a pessoa tem que estar extremamente hidratada e se hidratar e repor durante o treino. Como a doutora falou, principalmente dependendo da intensidade do treino. Precisa até de mais água até. E tem a ver também, vocês me corrijam se eu estiver aqui viajando, tem a ver com, por exemplo, pressão baixa, pressão alta do aluno? Quem tem pressão baixa precisa se hidratar um pouco melhor ou não? Tem alguma coisa a ver? Não. Se você junta com exercício físico, de repente fica com muita fadiga? Na verdade, a gente está falando de um complemento total, né? Desde alimentação e hidratação. Então, tem as pessoas que representam algumas falhas no sistema de sais minerais, alguma coisa que, de repente, também está tomando um diurético que não avisa o professor. Então, pode estar relacionado, sim, com certeza. E a importância da bioimpedância? Explica um pouquinho para mim como é que ela funciona. Para quem está em casa nunca fez, está se interessando pelo tema. A bioimpedância, ela é um sistema que você pisa lá, pelo menos 4 pontos, né, nos eletrodos, e ela vai separar no seu corpo. O que é massa de gordura, o que é massa muscular, peso ósseo, água corporal. E com essas medidas, né, a gente consegue estabelecer se é massa de gordura e precisa perder, quanto a gente consegue perder, se é massa corporal, massa muscular, e vai ganhar, quanto ganhar, se a proporção, porque a gente precisa ter uma proporção também. E não, embora a gente goste muito de perder massa de gordura, tem um limite. Não dá para ficar com uma baixa massa de gordura. Inclusive, para atletas, a gente tem a tríade da mulher atleta. Essa mulher para de menstruar, alguns desequilíbrios hormonais e vitaminas, principalmente as lipossolúveis, A, D e K, elas dependem de gordura, elas são lipossolúveis, então o transporte delas no nosso corpo depende de gordura e acaba ficando prejudicado. Então, até perder gordura tem que ser controlado, porque se ficar muito baixo, a gente tem prejuízo na saúde. Thaís, e você consegue me explicar um pouquinho de todos aqueles métodos que você utiliza para descobrir qual esporte é mais indicado para cada pessoa? Do teste? Isso, estava dizendo que dá para saber, né, se a pessoa é melhor em corrida, se a pessoa é melhor em aeróbio, sei lá. É assim, a gente tem os testes, os genéticos. Então, assim, nós nascemos com o mesmo DNA, você vai nascer e morrer com eles. O que acontece é que algumas pessoas vão ter um tipo de fibra para exercício físico que é mais interessante para velocidade, outro para resistência.
o outro para força. E isso a gente consegue detectar através do polimorfismo na sua genética. A gente não vai mudar gene, nunca. Seu DNA vai ser sempre o mesmo, mas a gente muda a expressão. Então, alguns genes a gente consegue expressar mais, outros a gente expressar menos. Se você tiver um polimorfismo no gene, que faça com que você tenha mais resistência à insulina, que vai culminar numa diabetes. É interessante esse gene não ser expresso. E é como você faz isso? Aí é todo um trabalho de estilo de vida, de dieta, de exercício físico. Então, todos esses genes, eles têm a forma como se expressam. Aí cabe ao profissional saber jogar ele para cima, para baixo, mas para os exercícios físicos também é a mesma coisa. Até para a resposta de emagrecimento ao exercício físico. E Thaís, eu comecei aqui o programa falando um pouco a respeito de que a nutrição esportiva ela pode beneficiar a todos, que não fica ali só restrita aos atletas de alta performance. Para essa pessoa da vida real, que não vive de esporte, que não é um super atleta de alta performance, que não esteve nas Olimpíadas recentemente, qual é o impacto e o benefício que a nutrição esportiva vai ter na vida dessa pessoa? Para ela utilizar desses mecanismos, basta apenas ela ter uma rotina de treinos? Então, a nutrição esportiva, ela começou através de atletas mesmo, mas hoje nós temos muito mais atletas amadores, né, que são pessoas normais que vão para casa, treinam, cuidam de filho, vai trabalhar, mas que têm o exercício incorporado na rotina, do que realmente atletas a nível de competição. Então, as mesmas fórmulas que a gente aplica a atleta, a gente aplica às pessoas também normais. Claro que não com as mesmas intensidades, nem com as mesmas cobranças, né? Mas a estrutura é exatamente a mesma. E os benefícios podem ser... E os benefícios muito melhores, porque você está com toda a sua alimentação e o seu exercício físico ajustado até para a sua rotina. Muito bem. Ô Fernando, como é que os seus alunos sabem qual exercício vai melhor assim para eles? Digamos que eles não passaram ainda lá na sala da Thaís. Eles chegam lá na academia querendo fazer uma coisa, mas no meio do caminho viram que aquele exercício não é exatamente aquilo que eles pensavam. Como é que você faz esse treino para esse aluno especificamente? O que você leva em consideração na hora de montar esse treino? Bruna, dependendo do objetivo da pessoa, a gente sabe qual é a trilha que devemos chegar. Mas, às vezes, começar, a gente precisa fazer algumas adaptações. Tipo assim, aceitar um pouco do que ela gosta, a gente direcionar um pouquinho de cada esporte. Por exemplo, lá na academia a gente tem piscina, tem ginástica, tem lutas. Então, a gente tenta englobar a pessoa por dois sentidos. Primeiro, para ela se descobrir uma rotina fitness que ela vai aceitar e aceitar de fazer por mais tempo. Como também, assim, a pessoa às vezes começa a se descobrir. E aí aquela tendência de treinar por um porquê a mais. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma senhora lá na academia de 75 anos. Entrou porque ela queria melhorar a qualidade dela. Um dia a gente fez o aulão chamando o professor de capoeira e ela se encantou com a capoeira. Treinar musculação para ela ter mais força, agilidade, flexibilidade, realmente incentivou ela a trabalhar mais com a capoeira e vice-versa. Então, assim, a gente descobre aptidões. Tem pessoas que até não gostam de treinar e a gente mostra para ela, olha, vamos fazer um pouquinho por semana, aí você coloca uma grade, aí você coloca um desafio, você apresenta um esporte, a pessoa começa a se achar. Então, por exemplo, eu tenho o exemplo da Fátima, 65 anos, e ela recentemente começou a treinar com a gente. Só para você ter uma ideia, ela faz leg press com 8 plaquinhas. Tem gente que às vezes passa lá, 8 plaquinhas significa 5 quilos cada placa, tá? Tem gente que passa por ela e fala assim, nossa, eu treino 2, 3 meses e eu não aguento isso. Mas olha só que legal, como que a gente motivou ela a treinar? Mostrar para ela a melhoria, e se ela tivesse uma perninha mais forte em resistência, ela ia ficar melhor com o neto dela. Então, o que a gente faz? A gente vai por um lance, por alguns caminhos, conversar e também priorizar o dia a dia da pessoa. Se você come direito, Thaís, isso levando em consideração ali o plano alimentar que você vai montar para o cliente, esse cliente, ele pode ter um desempenho melhor no esporte? Isso influencia
relação comida com o esporte? Tem comidas que podem deixar a gente mais pesado, mais fadigado, Sim. por exemplo? Sim, inclusive eu tenho muito paciente que não gosta de comer logo de manhã, quem treina cedo, fala, eu não vou comer porque eu vou comer e já vou. E assim, tudo bem, você quer em jejum, pode ir, desde que você performe bem e não passe mal, não tenha picos de pressão e tal, para mim tá tudo certo, pode ir em jejum, mas claro que é uma adaptação. Ao passo também que tem pessoas que precisam comer. Outra coisa, quem treina mais para o final do dia, normalmente tem a sensação de que tem mais força na academia. Porque já passou o dia se alimentando, então o final do dia, né? Mas também já está cansado também do dia. Depende. Depende muito de pessoa para pessoa. Depende, Imagina, se eu tiver que treinar assim, do meio-dia pra lá, eu não vou Não mais. vai. Mas se você me falar assim, 6 horas da manhã a gente vai construir um prédio, eu vou. Eu sou do seu time. É isso, eu mas sou tem do pessoas... dia, da manhã. Exato. E tem pessoas que falam assim, não adianta, eu vou de manhã, eu posso estar alimentado, eu posso estar suplementado com carboidrato. Não vai bem. Ô, Fernando, tem diferença do treino de manhã para o treino da tarde, para o treino da noite ou não? É tudo igual? Bom, eu sou o cara que treina 3h30 da manhã. Eu, particularmente, eu tenho uma fidelidade maior de aluno na minha academia que treina no período da manhã. São as pessoas que menos corrompem o treino, ou seja, mais fiéis, por mais que treina rapidinho antes de trabalhar, são as pessoas que menos faltam. Você está puxando sardinha para sua galera, mas o treino noturno também pode funcionar. Com certeza. Na verdade, existe esse lance de aptidão. Lá no começo da entrevista, até comentei com você sobre o lance de experimentar horários. Porque tem pessoa que às vezes se acha até no horário do almoço, ou então até num horário mais à noite. Tem academias agora que são 24 horas. Tem pessoas que trabalham e preferem treinar um desempenho maior, estando descansado, ou então até após. Tem um médico, por exemplo, que ele faz cirurgia e depois ele vai lá treinar. Tem a ver também com tensão, né? Porque o exercício, ele acaba liberando um monte de energia ali. Às vezes você entra na academia nervoso, sai mais leve, né? Eu estou dizendo isso porque acontece comigo. Ô, Thaís, eu vou te perguntar daqui a pouquinho, eu quero que você fique pensando aí, a gente vai precisar fazer um intervalo agora, mas fica pensando aí numa resposta. Eu vou te perguntar daqui a pouquinho que alimentos são melhores para quem quer emagrecer, se você puder dar alguma dica, que alimentos são piores, tem algum alimento que é aquele coringão, que é bom para todo mundo, tem aquele que também é ruim para todo mundo. Daqui a pouquinho eu volto, vocês estão vendo, né, que é um bate-papo, é uma conversa, mas é quase que uma consulta também. Então fica por aí, a gente volta já já no segundo bloco. Voltamos para um segundo bloco do Alesp em pauta. Hoje a gente está falando a respeito de nutrição esportiva, a diferença que isso faz na vida não só dos atletas de alta performance, mas na nossa vida, seres humanos comuns. Thaís, te fiz uma pergunta no último bloco e eu queria que você me respondesse agora. Tem algum alimento que é coringa, faz bem para todo mundo? Tem aquele alimento que não faz bem para ninguém, que a gente tem que eliminar da nossa dieta, da nossa geladeira, da nossa despensa? Me conta. O que a gente sempre prioriza? A alimentação de qualidade. Então, preferir sempre os integrais, evitar excesso de álcool, excesso de açúcar, excesso de gorduras saturadas. Então, tudo isso não importa se você está numa dieta para ganhar peso ou para perder peso, é importante. Agora, o que eu vejo assim, até em consultório, né? O que é coringa é sempre o ovo. Ovo? Né? Ah, tô emagrecendo, come ovo. Ai, quero ganhar peso, come ovo. O ovo tá tudo certo, então. Agora, o ovo é do bem, né? É do bem? Não sei, tô perguntando. Vai que é fake news. Já que, né? Não, mas é que as pessoas normalmente falam isso. Ah, uma hora pode uma coisa, uma hora não pode outra. Felizmente, né? Nós temos a ciência estudando e algumas coisas tendem a mudar. Então, o ovo passou o período do colesterol, né, que aumentava o colesterol, e agora já descobriu-se que o ovo é saudável,
que o colesterol presente no ovo não é o colesterol que faz com que aumente o colesterol do nosso corpo, que a gente tem o colesterol endógeno. Vou abrir um parênteses aqui para fazer uma pergunta difícil, já que a gente está falando de ovo. Tem uma quantidade mínima e máxima que a gente pode comer? Porque eu tenho atleta, né, Fernando, que enche a geladeira de ovo, come ovo o dia inteiro, depois eu vou chegar aí. Mas pode dar algum problema se eu comer essa quantidade exagerada de ovo? Qualquer alimento não é para ser excedido. O ovo, ele é um alimento saudável, tem proteína, mas ele também, em excesso, tem caloria e tem gordura. Então, não é para sair por aí comendo 30 ovos. Né? Mas sabe que dependendo do paciente e da estratégia, a gente até coloca, de repente, mais clara do que gema. Então dá para fazer Isso funciona mesmo, essa coisa de separar a clara da gema? Funciona porque você consegue trazer menos gordura, né? Menos aporte calórico. O que tem mais gordura, a clara ou a gema? A gema. Mas a junção da clara com a gema é importante também, pelos nutrientes. Fernando, e aí? 30, 50 ovos na geladeira por dia? Na verdade, qual é o impacto do ovo no treino do ser humano? Na verdade, tem muita gente que faz essa pergunta pra gente, porque assim, né? A gente tem a experiência de treinar, experiência de dietas de alunos, coisas que a gente já fez quando competia. Conhecer a gente conhece, mas eu costumo falar, cada um tem a sua particularidade. Eu, por exemplo, em cima com a minha nutricionista esportiva, Luzia, eu fiz uma sequência o seguinte: cada dia da semana eu tomo 1 litro a mais de água, ou então meio litro. Vou dar um exemplo. Segunda-feira, 2 litros. Terça-feira, 3 litros. Quarta-feira, 4 litros. E a mesma coisa eu faço com os ovos. Como eu treino de manhã, então eu como ovo com a gema, tipo assim, 2 ovos na segunda, 3 ovos na terça, 4, então eu vou aumentando. Porque eu sei que meu treino também está aumentando a capacidade. E é a grande dúvida de muita gente, né? Até onde isso faz bem? Na verdade, é onde você entra com uma profissional, da qual vai fazer uma leitura do tipo de treino que você faz, aulas que eu dou também, que eu trabalho muito com step, bike, jump, então tem o gasto calórico alto. Então, por exemplo, tem coisa que para mim funciona que não vai funcionar para você, não vai funcionar para o Joãozinho, para o Pedrinho. Então, mas tem coisa que é unanimidade, vai. Tem coisa que é unanimidade. O ovo. Unanimidade, isso é verdade. Agora tem muita gente que vai em cima disso. Vou levantar uma polêmica que vocês estão falando do ovo, mas eu olho para você com roupa de academia, Fernando, eu só consigo pensar em 3 alimentos. Frango, ovo e batata doce. Funciona para todo mundo, nutricionista? Ou não, é mito? Frango, ovo são proteínas. Então, você pode consumir tranquilamente em todas as refeições. Ovo, frango, carne, peixe, whey protein, tudo no mesmo balaio. A batata doce é um carboidrato rico em fibras, então é muito mais interessante, por exemplo, pensando em fibras, do que o arroz branco. Mas, caloricamente, a batata inglesa tem menos caloria que a batata doce. Então... E é mais gostosa, vai. Depende Mas uma pessoa que quer ganhar peso, que precisa comer muito, a gente põe a batata doce. Porque é sacanagem ter que bater caloria em batata inglesa, que é pouca caloria. O cara tem que comer muita quantidade. Então a batata doce é mais interessante. Agora, para quem quer perder peso, a batata inglesa é mais interessante porque você come mais quantidade e menos caloria. Eu ainda vou continuar na consulta, porque está interessantíssimo. O que eu quero saber de você, Thaís? Refrigerante zero, pode ou não pode? Também é uma polêmica, né? Na internet, todo mundo fica debatendo sobre isso. Pode, não pode? Tem gente que defende, tem gente que não defende, que fala que não faz bem. Refrigerante zero não tem caloria. Então, num processo de emagrecimento, não vai ter impactos pensando em caloria. É claro que é saudável, não é a coisa mais saudável do mundo, mas ninguém vai morrer de tomar refrigerante zero. Também não faz tão mal. Também não vamos exagerar, né? Como os 30 ovos do Fernando, por exemplo. Qual o impacto do álcool, então, num processo de emagrecimento? E também eu já vou chegar aí. Fernando, vai pensando aí na resposta. A ingestão de álcool pode prejudicar no treino? Mas primeiro vamos deixar a Thaís aqui responder para falar a respeito da... O excesso de álcool é prejudicial para o processo de emagrecimento, para o ganho de massa muscular. Ele inibe a síntese de proteínas, então você vai ter mais dificuldade em ganhar massa muscular. Além de atrapalhar sono, eu acho que o excesso de álcool é o que mais atrapalha na saúde em geral, assim. Mas é que essa coisa de excesso também varia de pessoa para pessoa, né?
Às vezes, para uma pessoa, o excesso é, sei lá, uma garrafa de vinho. Para outras pessoas, é 6 copos, drinks de gin. Então, mas aí você está falando de ficar alcoolizado. Qual que é o limite? Tem? Então, o que a gente pode considerar sadio? A gente considera sadio, por exemplo, 2 taças de vinho. Uma garrafa, não. Então, não dá para também falar, mas eu não fico embriagado. Tudo bem, mas você está tendo os prejuízos no seu metabolismo. Isso prejudica também no treino, Fernando? Demais. E eu tenho um grande exemplo para citar isso. Eu dou aula aqui para um grande empresário do ramo que tem bares aqui em Campinas. Só para você ter uma ideia, Bruna, para começar o processo de desinflar ele, ou seja, começar a trabalhar o emagrecimento dele, a gente começou junto com uma nutricionista a diminuir quantidades. Então você imagina, o cara é dono de bares, tem uma vida social, trabalha à noite, dorme mal, picado, e o costume dele entre conversar com clientes em todas as mesas é tomar de 15 a 25 chopps por dia. Para você ter uma ideia, como a gente começou a desinflar ele, começar a conversar, e ele precisou reduzir isso. Hoje, na verdade, ele já não fuma mais, e hoje, quando ele toma um excesso, é 6 copos. Mas vamos lá, o corpo dele entrou numa nova fase, numa readaptação, que hoje a gente pode considerar que 6 não é nada perto do que ele fazia. Então o corpo dele tem uma nova leitura, mas a gente vai chegar ainda a limpar um pouquinho mais. Eu ia falar justamente isso, né? Porque varia muito de pessoa para pessoa. Se eu tomo uma garrafa de vinho num dia, no outro dia, quando eu for treinar, nossa, eu tô um caco. Mas eu conheço pessoas que bebem muito e no dia seguinte, 5 da manhã, estão lá na academia com todo o pique. Aí eu te pergunto, qual é a fórmula? Genética. Como é que faz, né? Genética, é isso. E o impacto e a importância dos suplementos, da suplementação? Suplementação é muito importante, desde que esteja com as bases ajustadas. Então, se você tiver com a alimentação adequada, exercício físico, hidratação, sono de qualidade, faz sentido você entrar com suplementação. Agora, se você não conseguir ajustar o básico, não há por que falar de suplementação. Hoje a gente usa suplementação, principalmente as que têm nível A de evidência física, então creatina, cafeína, bicarbonato, são as mais conhecidas. E aí, tendo tudo ajustado, aí a gente entra com a suplementação. Tem o tal do whey também, né? Tem o whey também. O whey, que é importantíssimo. Eu vou para o Fernando agora, Fernando, para você me explicar o que o whey, a creatina fazem, qual é o impacto desses suplementos na hora de treinar. É de fato milagroso ou é tudo balela? Não, na verdade o que a doutora falou aí é o seguinte, a suplementação, ela supre o que você ou não está comendo direito, ou o excesso, ou a mais que você vai precisar mediante o resultado que você espera. Então, assim, a gente vê pessoas que gastam dinheiro com suplementação e você fala assim, meu Deus, não era nem para você tomar isso agora, isso não combina com o treino que você está fazendo. Tem pessoa que se empolga, né? E acaba atropelando as frases. E tem a pessoa também que entende que, em vez de ir lá e gastar um X quantidade de valor com suplemento, ela fala assim, não, vou fazer o seguinte, primeiro eu vou investir numa nutricionista para alinhar o que eu não consigo fazer sozinho e depois fazer a suplementação. A gente sabe que a suplementação potencializa sim, só que vamos lá. Pessoa bebe, dorme mal. Não adianta ela falar assim, eu vou explodir de comer proteína porque eu vou recuperar e vou ficar forte. Não adianta, porque ela está fazendo errado. Às vezes, vamos dizer, o álcool está atrapalhando até o processo dela, está causando um falso inchaço. Não é um inchaço de músculo, é um inchaço vamos dizer, de retenção, de que não é a qualidade física. Então, na verdade, a gente sabe que a suplementação vai ajudar. Mas, tipo assim, tem que estar muito ajustado, que nem a doutora falou. Mas dá para ter um treino legal e conseguir aquele shape sem tomar whey? É possível? Na verdade, o whey, ele entra para dar uma suprida do que você não come direito. Eu falo para o meu aluno, se você sair do treino e conseguir fazer uma alimentação mais regrada, é 10 vezes melhor. Aí você fala assim, mas se eu conseguir comer regrado e ainda suplementar? Mediante a cálculos, né, calóricos e tudo mais, déficit e o quanto você desenvolveu no treino, você complementa. Mas a alimentação, assim, é o primordial. Você consegue ter resultado, sim.
Principalmente no fator de emagrecimento, né? Quando a gente fala de emagrecimento, fechou a boca, controlou excessos, você já tem resultado. E aí depois você vai para os específicos, né? Thaís, pode comer pão? Pode, ficar à vontade. Pode comer pão? Pode. Porque entra naquela lista que a gente estava falando, né? Dos alimentos Que polêmicos, foram, demonizados por muito tempo. Exato. Hoje, inclusive, a gente usa, quando que a gente tinha falado de exercício, antes do exercício, quando é rápido o tempo entre o exercício e a alimentação, a gente usa pão branco, porque o pão branco, ele é de rápida absorção. Então, comeu, virou glicose e te deu energia. O pão integral, não, ele tem fibra, então ele é mais lento. Então, se você estiver lá 2 horas e comer o pão integral, ok. Mas 30 minutos antes vai até te dar um desconforto. Ô, Fernando, e qual é a relação tempo-exercício? Eu já li vários artigos de profissionais dizendo que o tempo ideal para você ficar fazendo exercício físico é de 1 hora, tem aqueles que defendem que o tempo ideal é de 2 horas. Isso existe? Isso é tudo mito? Na verdade, existe sim. E quando você otimiza, prioriza resultado, na verdade a gente fala de qualidade do treino. Então tem muita gente que gosta de chegar na academia e ter o social. Tem as pessoas que se distraem com o celular, aí você fala assim, nossa, fiquei 1h30 na academia. Gente, é sério, a gente está comprovado isso, a gente já fez várias pesquisas com alunos mesmos que tem a otimização de treinar 30, 40 minutos. Se você focar com 30, 40 minutos, você consegue grandes resultados. Ainda mais porque existem divisões do treino, né? Então, os treinos que são divididos só membros superiores, membros inferiores, ou então se divide peito com tríceps, costas com bíceps. Então, você potencializa o resultado em um curto tempo. Gente, eu vou entrar num assunto que eu acho que é bastante atual e de interesse de todo mundo. Talvez a gente fuja um pouquinho, mas na verdade eu acho que nem dá para fugir muito, porque uma coisa está muito ligada à outra, pelo menos pelo que eu entendi até aqui. A relação da alimentação com saúde emocional, Thaís, tem a ver? Tem alimentos que realmente podem deixar a gente mais depressivo, mais para baixo? E aí a mesma pergunta eu faço para você, Fernando, daqui a pouquinho, para você explicar para a gente se tem alguma relação, né, do exercício com a saúde mental. De fato, as pessoas, quando elas vão treinar, chegam em um estado de espírito e depois saem diferente? Mas primeiro eu começo com a Thaís. Sim, tem alimentos que fazem com que a gente tenha melhora de humor, melhora de bem-estar, como também deficiências que vão fazer com que você tenha a propensão ou de ter mais ansiedade ou de ter depressão. Isso é muito importante. Por isso que a gente fala que dieta restrita não é interessante. Nem só para o emagrecimento, mas assim, até para casos de ansiedade, de compulsão, a gente nunca indica dieta restrita. Então, essas dietas que tiram grupos alimentares, por exemplo, low carb. Low carb não é sem carbo, é baixo em carbo. Só que a pessoa que faz sem acompanhamento, tira. Uhum. Então, já é ali um grupo alimentar que ela está deixando de consumir e que vai fazer diferença, tanto no humor quanto também até em tonacidade de pele. Então, o acompanhamento é importante. Agora, o exercício físico, ele vai estimular também outras séries de neurotransmissores. Por isso que a gente até fala que é complementar. É muito difícil você falar para uma pessoa, você não precisa fazer exercício porque você faz dieta, ou você não faça dieta porque você faz exercício. Tudo está interligado. E neurotransmissor é a mesma coisa. Você pode citar algum alimento assim que deixa a gente para baixo? Que não seria legal comer? Por exemplo, cafeína. A cafeína, perto do horário de dormir, ela vai causar um estímulo que a gente não quer. Então, você vai ter dificuldade do sono em resposta à cafeína. Comer alimentos muito gordurosos também vai ser algo que vai te deixar com aquela sensação de letargia. Carboidratos simples, sozinhos, sem usar aquela energia. Sabe quando você vai num restaurante e come só macarrão? Não dá uma preguiça depois? Dá vontade de deitar numa rede. É isso. É isso. Estão anotando tudo aí, né, gente? Continuem anotando, que agora a palavra é do Fernando. Vai, Fernando. Na verdade é o seguinte, o treino, ele trabalha muito com o emocional, né? Então você percebe quando a pessoa está até mais para baixo, dependendo do ritmo que ela começa o treino, de repente do ritmo que ela está na academia.
E a gente costuma brincar que o professor é um pouco psicólogo, né? Porque a gente tenta reverter a situação e colocar a pessoa numa dinâmica que vai fazer bem, ou distrair ela, ou ajudar de alguma certa forma. O emocional abala muito, sim. A pessoa diminui a carga, aí numa dessa, em vez de fazer as 3, 4 séries, faz 2, quer ir embora mais rápido, ela quis chegar na academia para se distrair, mas depois quer ir embora, não consegue terminar um treino, foge do abdominal, que sempre deixa por último. Então, às vezes, a pessoa acaba atrapalhando o rendimento do treino. O emocional está comprovado, sim, que realmente ela afeta no resultado por causa disso, por causa de rendimento da pessoa no dia a dia. E às vezes a pessoa está comendo errado, né? E por isso que fica com esses sentimentos e fica sem querer ir na academia. Por isso, ciclo. A importância da junção de vocês dois, né? Sim. Desses profissionais para justamente fazer esse plano para que a pessoa chegue no objetivo dela. Gente, está sendo uma aula e uma consulta. Eu poderia ficar aqui mais 40 minutos com vocês, mas o nosso tempo está acabando. Eu queria que vocês deixassem as suas considerações finais a respeito da importância da nutrição, do esporte, do impacto que isso pode ter na vida das pessoas. E aí a gente está falando de pessoas comuns, né? Não só os atletas de alta performance que já estão bem treinados com relação a isso. Mas eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para que as pessoas que estão nos vendo agora, quem sabe, não se motivam, né? Para começar, de fato, a um plano alimentar, um plano de exercício físico. A bola está com você, Thaís. Sim. A nutrição faz parte do nosso dia, né? Nós, principalmente brasileiros, temos o comer sendo um ato social. Você chama alguma amiga para fazer uma coisa que não seja tomar um cafezinho, um almoço. Então, eu busco, da melhor forma, integrar a nutrição na rotina. Integrar a nutrição no dia a dia das pessoas, sem ser com que aquilo pareça uma dieta, que seja sofrido, que tenha começo, meio e fim. Exatamente, eu falo que quanto mais prazeroso, melhor, e que o meu prazer é dar alta. Eu sou a pessoa mais feliz quando eu consigo dar alta, não porque acabou a dieta, mas porque aquela pessoa sabe se virar sozinha para sempre. Então, que nosso papo aqui seja o início de alguém que esteja nos vendo e que não tenha ainda esses hábitos e que comece em prol da própria saúde. É isso. Tem mais a ver com saúde do que com estética, desempenho e outras coisas, né, Fernando? Com certeza. Eu quero aproveitar o espaço aqui e convidar as pessoas, lembrando, não tem idade e não tem limitação física que faz você não conseguir se cuidar. Então, na verdade, existe muita adaptação de treino, muita adaptação de exercícios. Existem máquinas muito modernas que nos ajudam a desenvolver. Existem alguns exercícios que são específicos para você ter qualidade de vida. Todos são. Mas vamos dar um exemplo. Aquele vô que quer pegar o seu neto, brincar e aproveitar mais com qualidade de vida. Então, a gente sempre fala, não tem hora para começar. Pelo contrário, investir na saúde, tem muita gente até que nos Estados Unidos isso acontece muito, que é o fato da pessoa estar cada vez mais se preocupando em treinar numa academia do que pagar, às vezes, até um plano de saúde. É isso, gente. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês no nosso Alesp em Pauta de hoje. Foi muito valioso para mim e eu espero que tenha sido para você também. Espero que você tenha colhido dicas preciosas e que você comece agora um plano alimentar e de exercícios para mudar a sua saúde, para mudar a sua vida, tá bom? Eu te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.